Mateus, capítulo 24, capítulo 24 de Mateus é o capítulo que fala acerca do fim dos tempos, fala do tempo do fim. Aliás, esse é um tema que interessa muitas pessoas, muitos até daqueles que não são crentes, não frequentam a igreja, muitas vezes eles ficam interessados nesse tema e meu objetivo hoje, obviamente, não é fazer nenhuma especulação a respeito do tempo que nós estamos vivendo, mas é falar a respeito da igreja. Porque eu creio que a igreja é o termômetro de Deus para tudo o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que tudo o que Deus faz, Ele antes revela aos seus profetas. E os profetas de Deus estão na igreja de Deus, fazem parte do arraial de Deus. Mateus capítulo 24, verso 4 em diante, quando os discípulos perguntaram para Jesus a respeito das coisas dos fins dos tempos, como seria, Jesus responde no verso 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Teu Espírito está aqui, ministrando nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos atraiu por amor, pela cruz, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Abre os nossos corações nessa noite, os nossos ouvidos, porque queremos Te ver, queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Queridos, Jesus, no início do capítulo 24, verso 1 em diante, Jesus estava saindo do templo quando os discípulos interrogaram a Jesus ou começaram a mostrar a estrutura do templo para Jesus. Um templo muito bonito, um templo bem construído. Jesus olhou, viu aquela construção e disse, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. E essa é a primeira coisa que eu queria falar para você nessa noite, meu irmão, você que está dentro da casa de Deus, você que saiu da sua casa para vir aqui, ouvir uma palavra, saiba que mais importante do que o templo construído é aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Mais importante do que essas 4 paredes é a sua vida no altar de Deus, é a sua vida na presença de Deus, é aquilo, a boa obra que Deus começou na sua vida e que Ele vai completar. Isso é mais importante do que as paredes. A luz é importante, o aluguel vai ser pago, temos coisas importantes na igreja, mas você é a pessoa mais importante para Deus. A pessoa é mais importante do que o lugar, a pessoa é mais importante do que a estrutura, a pessoa é mais importante do que o púlpito, a pessoa é mais importante do que tudo que está aqui. Deus morreu na cruz por você, Ele morreu no madeiro por você, porque Ele te ama, porque Ele te atraiu com cordas de amor. Por isso que você está aqui hoje. O templo pode ser bonito, a igreja pode ser legal, a igreja pode ter luz, pode ter o que for, mas
o que é mais importante para Deus é a transformação que Ele começou na sua vida. A transformação que Ele começou nas nossas vidas. E por isso nós precisamos tomar cuidado, queridos, para não estarmos olhando para a igreja como se ela fosse uma estrutura de cimento e pedra. Precisamos tomar cuidado para não olhar para a igreja do Senhor como se ela fosse uma instituição que carrega ordens, diretrizes, ordenanças, coisas que devemos cumprir e não parte de um relacionamento com Deus. Porque o objetivo do Senhor sempre foi que a igreja fizesse parte de um relacionamento entre Deus e os homens. Deus então capacita a igreja, Deus derrama do Espírito sobre a igreja, Deus traz a renovação de Deus sobre a igreja, para que a igreja fosse a ponte, o acesso, aqueles que vão cumprir o chamado de Deus na face da terra. Acerca de pregar a mensagem da cruz, a Bíblia diz que os anjos desejavam esse privilégio, mas Deus concedeu à igreja o privilégio de pregar o evangelho do reino. Você tem a autoridade de Deus para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho do Senhor. E o Senhor, ao olhar aquela situação, e quando vemos esse templo que Jesus se referia, a própria história vai nos mostrar que no ano 70 o templo foi destruído. Esse templo aqui que Jesus estava falando com os discípulos foi totalmente destruído, sobrando somente parte do muro externo, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, em que os judeus vão para lá, fazem as suas orações e continuamente, lembram ou fazem menção do antigo templo, orando, intercedendo pelas suas vidas. Esse templo do Senhor foi destruído, mas a igreja permanece de pé. Esse templo que foi levantado a Deus foi destruído, mas a igreja cresceu, prosperou, floresceu, chegou até você, mudou a sua vida, mudou a sua casa, mudou a sua família. Esse templo do Senhor, que somos nós, continua firme de pé na presença de Deus. Continua de pé na presença do Senhor. E é por isso que o próprio Senhor Jesus, quando vão falar a respeito da estrutura do templo, Ele vai dizer: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruo. E falam para Jesus: mas demorou tanto tempo, Jesus, para construir esse templo. E Jesus estava falando acerca da sua ressurreição. Porque nós olhamos com os olhos naturais, olhamos pela nossa capacidade, olhamos com aquilo que nós temos, talvez, de consciência de como fazer algo para Deus. Porque os templos, na realidade, representam o sentimento conjunto de pessoas que querem adorar a Deus. Recentemente, e aqui já falando dos assuntos atuais, recentemente, nessa semana passada, nós vimos uma discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito da liberação dos cultos em tempos de pandemia, e vimos ali uma série de absurdos falados pelos ministros. Um deles dizendo, que nós devemos que a igreja adore em casa, e isso é um pensamento que tem e muitos, e é verdade, nós podemos adorar a Deus em casa, mas toda a conquista da igreja foi justamente a de poder adorar a Deus em templos. Poder adorar a Deus no lugar sagrado. Porque adorar em casa era o que Daniel, por exemplo, fazia na Babilônia, quando estava debaixo de um jugo de escravidão. E a Bíblia diz que ele orava em direção a Jerusalém. Ele abria as suas portas, as janelas, em direção a Jerusalém, com o desejo de voltar à sua terra, voltar ao lugar da adoração, voltar àquele lugar. Em todo o estado totalitário, as igrejas é que são o alvo,
Ou seja, se você está no lugar em que a religião cristã é proibido, você pode fazer a sua oração dentro da sua casa. O problema é fazer um templo. Ou uma pessoa que talvez viesse de um outro país, um muçulmano, por exemplo, ele pode fazer as suas orações em casa. A diferença é criar uma mesquita. Você percebe a diferença? Nós temos a liberdade de adorar ao Senhor na igreja do Senhor, no domingo do Senhor, na casa do Senhor. Isso é um privilégio concedido por Deus. Isso é um privilégio reconhecido na Constituição. Isso é um privilégio que nós temos como igreja do Senhor. É óbvio que nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar. Paulo adorar a Deus na prisão. Nós vemos o milagre de Deus na vida de Pedro, e enquanto ele estava preso e começou a orar, a engrandecer ao Senhor, de repente a prisão tremeu e eles foram soltos. Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas, mas é nesse caminho, queridos, que eu quero lembrar a cada um de nós que esse templo do Senhor, essa igreja do Senhor, que não é construída por mãos de homens, essa igreja do Senhor, que nós estamos inseridos, que não é somente as pessoas que estão nesse lugar, mas que estão em toda parte do mundo, essa igreja do Senhor caminha na direção que Deus deseja. Quando o Senhor aqui vai falar a respeito do princípio das dores, que é só o início daquilo que vai ser a grande tribulação, o Senhor começa a falar a respeito de uma série de acontecimentos, de coisas que vão acontecer no mundo, de guerras, rumores de guerras, notícias ruins, notícias que apavoram, notícias que deixariam você desesperado, mas no verso 9, ele fala para a igreja, ele diz, vocês serão entregues para serem maltratados. E é por isso, queridos, que nós precisamos tomar cuidados acerca de que tipo de evangelho nós temos crido. Porque muitos chegaram ao evangelho com a proposta de que, se elas servissem a Deus, Deus teria solução para todos os seus problemas. Cristo é a solução. Amém? E isso é verdade, Cristo é a solução para a nossa vida. Mas entenda, Jesus não veio te trazer conforto. Aliás, Jesus veio mexer com a tua estrutura. Jesus não quer uma igreja cômoda, Jesus não quer uma igreja dormindo, Jesus não quer uma igreja imóvel, Jesus quer uma igreja atuante. Jesus quer uma igreja perseverante. Uma igreja que continua apesar das adversidades. Ele diz, vocês não serão bem tratados pelo mundo. Vocês não serão bem tratados nesse período de perseguição. Pelo contrário, até matarão vocês. E isso nós vemos no início da era cristã, em que, ao descer a presença do Espírito Santo, a igreja começou a ser perseguida, a ponto do primeiro diácono da igreja, Estevão, o primeiro mártir da igreja, ser morto com o consentimento de Saulo, que até então não tinha um encontro com Deus. A igreja cresceu cheirando ou debaixo das ameaças de um sistema, de um governo, de uma política que perseguia o povo de Deus. É por isso, meu irmão, que você não tem que ter medo das perseguições que o Estado pode promover contra a igreja, porque toda perseguição filtra, depura aqueles que são verdadeiramente servos de Deus. Aqueles que verdadeiramente vão passar pelo fogo. Aqueles que vão suportar as adversidades. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, meu irmão. Porque Deus tem te preparado para passar por aflições.
Deus tem preparado a igreja do Senhor para passar por adversidades. Vimos o pastor, eu nunca fui internado. Deus já está preparando, o irmão já preparou. Está dando experiências. Porque, queridos, nós somos provados pelo fogo. Nós somos provados pela adversidade. Eu sei que essa mensagem não faz você dar glória a Deus e aleluia. Eu sei que essa mensagem não faz você saltar do banco. Essa mensagem talvez não tenha muita atração. Mas entenda, é o trabalho do Espírito na sua vida. É o que Deus está fazendo. Deus está te preparando. Por mais que a igreja, essa igreja do Senhor, era uma igreja querida. A Bíblia diz que aqueles que estavam à sua volta tinham os servos de Deus em alta conta. Porque eles eram retos, eram probos, eram pessoas honestas, fiéis a Deus. E o que nós temos visto hoje, queridos, é que muitos que estão dentro da igreja estão escandalizando o Evangelho de Cristo. E é o que nós estamos vendo o Senhor Jesus dizer aqui no verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E meu irmão, essa mensagem, às vezes nós pensamos que é para aqueles que estão fora da igreja. Nós pensamos que Jesus está falando para aqueles que estão lá fora, que vão nos odiar, que vão nos trair. Mas, queridos, entenda, dentro da igreja, podem haver aqueles que vão se escandalizar ou escandalizar os outros. Trair o Evangelho, trair os princípios, trair aquele que chamou. Odiar uns aos outros. Irmão contra irmão. Eu quero ter o que ele tem. Eu desejo ter o que aquela pessoa tem. Eu quero ter o ministério que ela tem. Eu quero ter a unção que ele tem. A palavra que ele tem. A forma como Deus abençoa ele. Nós estamos vendo isso, queridos. E como igreja do Senhor, nós somos chamados a perseverar. Perseverar em Deus. Porque é verdade que muitos vão se levantar com mentiras, com palavras doces, com um evangelho que vai se adequar à sua vida. Com um evangelho que vai se amoldar à sua vida. Do jeitinho que você quer viver. Quer viver brigando com a mulher dentro de casa? Vai ter um evangelho para você. Quer viver batendo nas crianças? Quer viver do jeito que você quiser? Fazendo o que você quer? Com certeza vai ter um evangelho que vai se amoldar àquilo que deseja, o que o seu coração deseja. Mas não é isso que o Senhor está nos ensinando. Aliás, o Senhor chama de falsos profetas. Aqueles que se levantam para enganar. Aqueles que se levantam para pregar um evangelho de facilidades. Nós temos percebido na nossa sociedade hoje o chamado politicamente correto. Em que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou falar para não ofender determinados grupos de pessoas, para não ofender determinadas pessoas ou assuntos sensíveis que não podem ser tocados, para não machucar corações, para não ferir pessoas. Mas, queridos, eu tenho um compromisso com o Evangelho do Reino. Você tem um compromisso com a palavra de Deus. Você tem um compromisso com a verdade de Deus. Tem um compromisso com aquilo que Deus te revelou. Entenda, eu não estou falando para você ser rude, eu não estou dizendo que você tem que sair daqui dando uma retada em tudo que é amigo seu, todas as pessoas que você conhece, não, amado. Estou dizendo que você tem um compromisso, em primeiro lugar, com a verdade de Deus. E talvez esse tempo seja um tempo da igreja aprender a ter sabedoria. A igreja precisa aprender com Deus, com o próprio Senhor Jesus, a ter sabedoria e inteligência do Espírito para pregar o Evangelho num tempo em que tem o politicamente correto.
a inteligência de Deus, a inteligência que só o Espírito Santo pode te dar. Queridos, essa semana, aliás, já tem um tempo que eu tenho tido alguma dificuldade de assistir os jornais, pelo menos o jornal na televisão. Primeiro porque é só o plantão Covid, E a gente sabe que tem pessoas morrendo, mas eu acredito que tem outros assuntos no Brasil, no mundo, para serem tratados, E essa semana nós fomos inundados também por esse acontecimento desse menino que foi maltratado pela sua família, pela padrasto, mãe. E, queridos, todo o assunto que fala de criança sofrendo, isso mexe muito comigo, porque eu tenho filho, eu começo a pensar no meu filho, e eu falei, não tem condições, nem condições de ver isso. E tudo isso deixa a gente abalado, queridos. Então, você já vem de uma carga que só fala de morte, só fala de Covid, só fala de cova, só fala de coisa ruim. Depois você vê pai matando filho. Depois você vê uma série de coisas acontecendo à nossa volta. E às vezes a gente pensa, Senhor, será que tem jeito essa humanidade? Às vezes nós pensamos, será, Jesus, que nós estamos realmente vivendo o Evangelho? Será que nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho, Senhor? Queridos, a Bíblia diz que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos ou de quase todos vai se esfriar. E, queridos, a maldade tem esse poder de congelar o nosso coração. Estarmos envolvidos ou próximos à maldade nos faz naturalizar o mal. Naturalizar aquele que persegue, aquele que machuca, ou naturalizar a perseguição. E nós estarmos envolvidos nisso, envolvidos nesse ambiente, faz com que o nosso amor se esfrie. Nós começamos a achar normal criança sofrer, pessoas na rua sofrendo, começamos a achar normal, o sofrimento humano, a maldade humana. E o Senhor então nos traz esse alerta como igreja, que aquele que ficar firme até o fim será salvo. Em Gálatas, no capítulo 5, o Senhor vai falar a respeito do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. E um fruto do Espírito é a fidelidade. A fidelidade a Deus. Deus te chamou, querido irmão, jovem, senhor, senhora que está aqui hoje, para ser fiel ao Senhor. Para permanecer na igreja de Deus. Para permanecer nos propósitos de Deus. Para permanecer na palavra de Deus. Permanecer nos princípios que Deus te chamou. Ah, pastor, mas está doendo, estou sofrendo, estou me perseguindo, estou mentindo. Ah, eu tenho tanto motivo para chutar o pau da barraca. Saiba, meu irmão, que se você perseverar, se você ficar firme, você não só vai ser salvo, mas você vai ver grandes coisas de Deus acontecerem. Porque o que é o maior milagre nisso tudo aqui que nós lemos? Talvez você não tenha prestado atenção em nada do que eu falei até aqui. Mas saiba que o maior milagre disso tudo que está acontecendo aqui, em Mateus capítulo 24, é que no meio dessa perseguição ainda existe uma igreja perseverante. É que no meio de tudo o mal que está acontecendo, de irmão traindo irmão, de mentiras, de perseguição e morte, ainda vai ter aqueles que permanecem fiel diante de Deus. E eu creio que você é aquele que continua fiel na presença do Senhor, é aquele que continua buscando, aquele que continua orando, aquele que continua crendo, tendo fé, meu irmão. Creia, meu irmão. Não perca a sua fé por causa das notícias. Pastor Rafael testemunhou aqui hoje de manhã, ele não falou agora à noite, mas eu vou falar, porque ele falou assim, a respeito da sua mãe. Se você não sabe, a mãe do pastor Rafael foi para a glória, está com o Senhor. E perguntaram, e ele pensando, mas será que eu
Pastor, que confiança é essa? Como é que pode? Ele diz, a minha fé não foi abalada. Eu estou 100% em Deus. Confio em Deus 100%. E, meu irmão, diante de tudo que está acontecendo na sua vida, você ainda continua crendo em Deus? Você continua ainda tendo fé em Deus? Aquele que for perseverante, aquele que continuar até o fim, esse será salvo. E sabe o que é ser perseverante? O Senhor Jesus fala aqui no verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Deus não te chamou para ficar sentado no banco da igreja. Deus não te chamou para ficar olhando a estrutura do templo. Deus não te chamou para ficar olhando o que tem dentro da igreja, o que o irmão está fazendo, como é que é a roupa da irmã. Deus não te chamou para ser fiscal de maquiagem. Deus não te chamou para fiscalizar se o irmão dá glória a Deus se não dá, se ele fala em língua, se não fala. Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus te chamou para pregar o evangelho do reino. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para orar, para clamar, para buscar a presença de Deus. Esse é o chamado de Deus na sua vida. Deus te chamou para isso. Existe uma responsabilidade de Deus sobre você, sobre mim. E esse evangelho pode ser pregado não de cima do púlpito. Porque o maior envio de missionários vai acontecer daqui a pouco, queridos. Quando o culto terminar. Quando nós fizermos aqui a oração final, vamos ter o maior envio de missionários que a igreja tem, que é quando você vai para a sua casa. Que é quando você vai para viver o seu dia a dia. É lá que você faz a diferença, é lá que Deus te usa, é lá que Deus se move, é lá que o evangelho precisa ser pregado. Por isso que as contendas internas da igreja, os problemas internos da igreja não são nada diante da responsabilidade que Deus te deu. É por isso que eu tenho dificuldade, meu irmão, de entender crente que fica magoado com o outro por causa de besteira. Eu tenho muita dificuldade de compreender isso. Mas pastor fulano, sabe, pastor, ele me desmereceu tanto. Convidei ele para vir aqui, chegar no horário, o irmão chegou atrasado, fiquei magoado, ferido. E queridos, nós ficamos feridos por tanta coisa. Porque a irmã, eu passei na porta, o irmão não me deu nem paz do Senhor. Aí fica ferido, vai para casa, vai para o quarto chorar, fica sofrendo. Meu irmão, amém, né? O irmão tem que amar, né? O outro irmão, mas saiba, querido, que você tem uma responsabilidade que é muito maior do que esse sentimento que essa pessoa tem por você. Às vezes você está preocupado com o que esse irmão está pensando de você, está preocupado com as feridas que fizeram na igreja passada, porque se tem uma coisa que nos machuca, os escândalos nos machucam. São os escândalos que tentam parar a igreja do Senhor. É a isca satânica do escândalo que faz você já não ter fé, porque você olha e diz, mas já vi tanta coisa errada na igreja, pastor. Você não sabe o que eu passei, pastor. Você não sabe como eu fui magoado, você não sabe como eu fui ferido. Você não sabe aquele homem de Deus que eu cria, que eu acreditava. De repente, tudo foi por água abaixo. E, queridos, isso é para te paralisar, meu irmão. Isso é uma estratégia, é uma arma de Satanás, porque não existe ninguém, nenhum vivo, que seja perfeito. Aquele que hoje, talvez, até eu que estou aqui pregando essa mensagem, amanhã posso te decepcionar, mas existe um Deus que não decepciona, existe um Cristo que não te decepciona, existe um Deus que cuida de você, meu irmão. Nele não há pecado, nele não há mudança nem sombra de variação, ele é perfeito sobre a sua vida. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Nós não podemos chegar a essa estatura só pela misericórdia de Deus. E é por isso que Deus te chama a perseverar, a ser testemunho em todas as nações. E é aí, querido, que vai vir o fim. Quando esse evangelho for pregado,
Eu me lembrava hoje, a respeito de alguns anos atrás, em que havia uma promessa, uma palavra sobre a nação brasileira, de que enviaria missionários para o mundo todo. E nós vimos em décadas passadas, uma crescente de instituições missionárias, de pessoas envolvidas com missões. Nós vimos isso. E a Igreja do Brasil enviou missionários para diversos lugares do mundo, debaixo dessa palavra, de que o Evangelho deveria ser pregado, em primeiro lugar, em todo o mundo. É cumprir a grande comissão, que aliás, o pastor Roberto pregou hoje pela manhã, que é ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprir o ide do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, é pregar o Evangelho do Senhor. Você pode pregar com a sua vida, você pode pregar com palavras, você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar com a sua conduta, você pode pregar esse Evangelho no momento de sofrimento, no momento de dor, você pode estar presente na hora de um aconselhamento, você pode estar presente diante daqueles que estão padecendo nas ruas, nos leitos, nos hospitais, para a sua família, você pode pregar calado, você pode pregar e ensinar de diversas formas que o Espírito te revelar, queridos. A única coisa que você não pode fazer é ficar calado diante da responsabilidade que Deus te deu. Ficar parado diante dessa responsabilidade que Deus te deu. E o Senhor nos deu, querido. E se Ele nos deu essa responsabilidade, Ele também nos capacita. O Senhor te capacita a ir além, a fazer mais. É impossível, querido, estarmos na presença de Deus e não sermos incomodados, impulsionados a pregar a palavra de Deus. Hoje, nós temos visto uma crescente dos clubes de fidelidade. É fidelidade do cartão de crédito, é fidelidade... Hoje, praticamente, as lojas que você vai, você faz um cadastro e eles te prometem te dar descontos se você comprar lá com eles. Vai no Hortifruti, vai comprar banana, vai comprar maçã, aí paga mais barato, porque você é um cliente fiel. Vai viajar de avião, é cliente fiel, tem fidelidade, né, tem benefícios. E, queridos, a empresa sempre promete um benefício maior para aquele que é fiel. O Senhor Jesus, queridos, Ele fez tudo por nós. Ele não está te cobrando nada. Ele não está te dando um desconto, Ele está te dando um presente. Ele te deu um presente. Ele te deu algo maravilhoso e Ele quer fazer mais na sua vida. E a única coisa que Ele pede da sua igreja é persevere, seja fiel. Seja fiel. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E você vai ver o que eu vou fazer na sua casa. E você vai ver o que vai acontecer à sua volta. E é por isso que todos os dias nós precisamos nos entregar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, porque Ele ainda quer fazer mais. Meu irmão, as coisas podem ficar difíceis para você, as coisas podem ficar difíceis para a igreja, mas Deus sempre vai guardar aqueles que são fiéis ao seu nome. Deus sempre vai estar, porque mais importante do que ver alguma coisa acontecer é ter a certeza de que Deus está conosco, amém? Às vezes você pode estar passando pelo vale, mas você tem paz, porque Deus está com você. Às vezes está faltando coisas na sua casa, você está num momento de dificuldade, mas você tem paz, porque o Espírito Santo está com você.
E é essa a promessa de Deus, de que Ele vai estar conosco todos os dias, queridos. Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você para te dar entendimento, sabedoria, inteligência, capacidade, revelação, profecia. Ele está sobre a sua igreja, meu irmão, para trazer o fogo que vem do alto, a presença que vem do céu. Ele está sobre você para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pedir ou pensar. Às vezes você pensa em coisas materiais, mas Deus está fazendo coisas espirituais. E quando você espiritualiza demais, Deus age no natural, porque Ele age como quer, meu irmão. Ele trabalha como quer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Quero fazer uma oração, meu irmão. Quero orar por você. Quero orar pela igreja do Senhor. Quero orar por aqueles que querem perseverar em Deus. Aqueles que vão perseverar. Vivi deu um amém ali, eu lembrei, Vivi. Eu estava conversando com a Vivian, falando a respeito do que tinha acontecido. E ela falando, olha, parece que foi em sequência, coisas que aconteceram. Coisas ruins que aconteceram na nossa família, na nossa casa, uma coisa atrás da outra. E meu irmão, mesmo diante das coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus está olhando para a nossa fidelidade, para a nossa perseverança. Jesus, quando estava no Getsêmani, nós pregamos há poucos dias atrás, quando pediu para que os discípulos ficassem em oração, Jesus foi orar naquele lugar de prensa, de aflição. Ele, quando voltou, encontrou por três vezes os discípulos dormindo. E a pergunta de Jesus foi, vocês não puderam vigiar nem uma hora? Nem uma hora vocês conseguiram ficar atentos? Ô Senhor! Às vezes a gente pensa que vigiar, queridos, é ficar olhando para o lado de fora. É olhar para ver se o inimigo, como a Lia falou aqui, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com o inimigo, Satanás vai armar uma armadilha para mim, a gente se esquece de olhar para dentro de nós. Porque vigiar, queridos, às vezes é vigiar o teu coração. É vigiar as tuas inclinações. É vigiar você, querido, porque Deus sabe que se você se irritar, você se transforma. Não é assim? Você é um santinho aqui na igreja, bonito, sorri. Mas pisa no teu pé para ver. Só Deus sabe o que sai da tua boca. Aleluia, Jesus. Deus te conhece, querido. Às vezes a gente pode parecer espiritual demais. E isso pode até repelir algumas pessoas, né? A sua intimidade com Deus, às vezes pode repelir algumas pessoas. Falam, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse padrão aí de crente que é crente demais. Mas tem coisas que nós não podemos esconder de Deus. Você pode enganar todo mundo, eu posso enganar todo mundo, mas não podemos enganar a Deus. Não podemos enganar o Senhor. A Bíblia diz que Ele te sonda e conhece. O salmista diz, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O plano de Deus, querido, é te levar para a eternidade. O plano de Deus é levar a sua igreja para estar com Ele. O ladrão na cruz, aquele que estava do lado de Jesus, que defendeu Jesus lá na cruz, recebeu uma promessa, e a promessa de Jesus foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque é para lá que você vai, meu irmão. É para lá que Jesus quer te levar.
Jesus não te chamou para sofrer. Quando a Bíblia diz aqui que a igreja vai ser maltratada, que a igreja vai passar pela aflição, é porque Deus está preparando a sua igreja para estar no céu, meu irmão. Porque lá no céu não vai ter contenda, não. Lá no céu não vai ter irmão contra irmão, não. Lá no céu não vai ter irmão falando do outro, nem vendo o que o outro tem, nem desfazendo das qualidades do outro, não. Lá no céu você vai viver em paz com Deus. E é por isso que nós precisamos ser refinados. E é por isso que nós precisamos passar pelo fogo para ser tratado por Deus. Amém? Será que podemos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor. Te peguei de surpresa, irmão.